Dando continuidade ao nosso curso, iremos agora aplicar as configurações das ações do vento. Para isso, clicamos no botão com ação do vento e na janela seguinte iremos trabalhar com a norma brasileira NBR 6123. Todas as configurações que iremos realizar será de acordo com essas considerações da 6123 de 1988. Os dois primeiros itens dessa janela referem-se às ações do vento segundo o eixo X e segundo o eixo Y, tanto para o vento de sucção quanto de pressão. O valor pré-configurado pelo CIPECAD nesse item é igual a 1, onde ele simula ou imagina que o projeto que estamos dimensionando se encontra numa região isolada. Ou seja, não existe nenhum projeto, aliás, nenhuma edificação em volta do edifício que nós estamos dimensionando. Sendo assim, com esse valor igual a 1, pode não condizer com a realidade do seu projeto. No nosso caso, para calcularmos e atribuirmos o valor corretamente, a primeira coisa que devemos saber é a região e as proximidades onde se encontra a edificação que nós estamos dimensionando, ou onde ela se encontrará. Bom, por que devemos saber disso primeiramente? Porque esses valores que o CIPECAD atribuiu igual a 1 referem-se ao coeficiente de arrasto da edificação, um coeficiente para definir as ações do vento, a força do vento no nosso projeto. Sendo assim, para darmos continuidade ao cálculo do coeficiente de arrasto, primeiro devemos saber se a nossa região, onde será edificado o projeto que estamos dimensionando, possui obstáculos que possam atrapalhar o fluxo do vento ou não. Por que devemos saber isso? Porque, de acordo com a NBR 6123, o coeficiente de arrasto ele é calculado de acordo com duas situações, considerando o vento de baixa turbulência ou considerando o vento de alta turbulência. Um vento de alta turbulência, por exemplo, significa que, ao redor da edificação que nós estamos dimensionando, encontram-se grandes obstáculos, compostos por árvore ou edificações de mesmo porte ou com altura maior do que a edificação que estamos dimensionando, de forma que, para o vento atingir os eixos ou as larguras de faixa do nosso projeto, ele precisa fazer um desvio. Ele vai desviar dos obstáculos até chegar na nossa edificação. Ou seja, quando ele faz esse desvio, ele desvia desses obstáculos para atingir, assim, a edificação que estamos dimensionando, ele perde sua velocidade. Sendo assim, o coeficiente de arrasto ele acaba sendo menor para um vento de alta turbulência em comparação com o vento de baixa turbulência, onde, predominantemente, as edificações ou obstáculos compostos por árvores, muros, não são suficientemente altos ou não atrapalham significativamente o fluxo do vento até atingir a edificação que estamos dimensionando. Feito isso, de acordo com o nosso projeto ou com a situação que nós vamos imaginar que ele se encontra, vamos pensar que essa edificação se encontra em uma região ou numa vizinhança onde os obstáculos que ficam em volta dela não são suficientemente significativos para atrapalhar o fluxo do vento. Sendo assim, vamos considerar uma pior situação, ou seja, consideraremos que o vento que irá atingir a nossa edificação é um vento de baixa turbulência. Feita essa definição, aqui no CIPECAD, iremos calcular esses valores usando um aplicativo, ou então um cálculo manual, que eu vou mostrar a seguir, e em seguida iremos atribuir esses valores dentro do CIPECAD de uma forma correta. O cálculo do coeficiente de arrasto será mostrado de duas formas, o cálculo manual e o cálculo utilizando um aplicativo para agilizar esse processo. Usando o cálculo manual, que pode ser encontrado na página 26 da apostila desse curso, podemos visualizar que a força de arrasto devido ao vento depende desse coeficiente de arrasto, que, como eu falei anteriormente, será calculado de acordo com o tipo de vento, se é um vento de alto
ou de baixa turbulência. Como definimos anteriormente, iremos considerar o vento da pior situação possível, um vento de baixa turbulência. Para definir esse coeficiente de arrasto de acordo com o vento de baixa turbulência, iremos precisar de algumas informações do nosso projeto, que são as larguras de faixa, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e a altura da nossa edificação. Para conseguirmos essas informações, é necessário verificar no projeto arquitetônico. Podemos visualizar que, de acordo com a planta baixa do térreo, a projeção da nossa edificação em X possui um comprimento de 12 metros e em Y um comprimento, uma largura de faixa igual a 14,74 metros. Além das larguras de faixa em X e em Y, é necessário conhecer a altura total da edificação, que no nosso caso, no caso desse projeto, possui uma altura total igual a 15,30 metros. De posse dessas informações, conhecendo a região, a vizinhança onde nosso projeto será executado, nós conseguimos assim fazer o cálculo do coeficiente de arrasto, seja ele feito manualmente, de posse das informações que nós conseguimos através do projeto arquitetônico, de imagens, ou indo até o local de onde será executado o nosso projeto, conseguimos assim realizar o cálculo e conhecer os valores do coeficiente de arrasto. É válido ressaltar que a consideração das ações do vento em projeto, isso depende de projetista para projetista. Alguns projetistas consideram que edificações de pequeno porte vão ter uma ação do vento tão pequena, tão insignificante, que eles acabam desprezando. Porém, a NBR 1023 não especifica uma altura exata para o desprezo das ações do vento. Ou seja, independente da altura da edificação, por norma, devemos sempre considerar as ações do vento, que é o que nós faremos nesse projeto. Para darmos continuidade ao cálculo do coeficiente de arrasto, como definimos que iremos utilizar um vento de baixa turbulência, de acordo com a página 20 da NBR 1023, na figura 4, poderemos encontrar o ábaco, onde iremos encontrar o valor do coeficiente de arrasto, de acordo com a altura e as larguras de faixa do nosso projeto. O coeficiente de arrasto para um vento de baixa turbulência atinge um valor mínimo de 0,7 e um máximo de 2,2, de acordo com o ábaco dessa NBR 6123. Bom, para agilizar todo esse processo, a partir de agora, iremos utilizar o aplicativo Coeficiente de Arrasto, localizado no nosso material de apoio. Na pasta Materiais de Apoio, podemos encontrar aqui o aplicativo Coeficiente de Arrasto. Ao abrir o aplicativo, podemos visualizar que ele nos pede 3 informações como entrada de dados: o valor de L1, L2 e H. Bom, esses valores, ou esses itens, referem-se primeiramente às larguras de faixa vista em projeção da nossa edificação, e o H representa a sua altura. É válido ressaltar que para o coeficiente de arrasto devemos fazer o cálculo em 2 eixos, no eixo X e no eixo Y. No caso do eixo X, consideramos o vento a 0 grau. Já em relação ao eixo Y, de acordo com a vista de projeção da nossa edificação, consideramos o vento a 90 graus. Sendo assim, nos valores de entrada do aplicativo, o valor de L1 é sempre a largura de faixa perpendicular ao eixo analisado. Ou seja, se eu estou analisando o eixo X da minha edificação, o valor de L1 refere-se ao comprimento ou à largura de faixa em Y, no valor de 14,74. Já o valor de L2 refere-se ao valor da largura de faixa em X, no caso 12 metros. Atribuímos aqui L1 14,74, no caso L2, o comprimento de 12 metros. A altura da edificação, como vimos anteriormente em nosso projeto arquitetônico, possui uma altura de 15,3
metros. Lembrando que, ao abrir o programa, os primeiros dados que ele pede é justamente em relação ao eixo X, ou seja, o vento a 0 grau. Ao clicar em calcular, ele irá automaticamente realizar um cálculo do coeficiente de arrasto tanto para baixa quanto para alta turbulência. No nosso caso, como estamos considerando o vento de baixa turbulência, o coeficiente de arrasto para o eixo X, quando o vento estiver a 0 grau, é igual a 1,20. Já para o vento a 90 graus, no caso o eixo Y, basta clicar no botão girar 90 graus. Ao fazer essa atribuição, ele inverte automaticamente os comprimentos L1 e L2 e refaz o cálculo para o vento de baixa e alta turbulência. No nosso caso, mais uma vez, para o vento de baixa turbulência, encontramos o valor igual a 1,10 para o vento na direção Y, para o vento a 90 graus. Com os valores encontrados de forma prática no aplicativo de cálculo do coeficiente de arrasto, no CIPECAD, os ventos em X iremos atribuir, tanto para sucção quanto para pressão, um valor igual a 1,2, 1,20. Já em relação ao eixo Y, atribuiremos o valor de 1,10, tanto para pressão quanto para sucção. Ao realizarmos essa configuração, podemos dar continuidade atribuindo as larguras de faixas de Y e X do nosso projeto, que correspondem, respectivamente, a 14,74 e em X igual a 12 metros. O botão por planta, que aparece oculto nessa janela, ele só fica ativo após criarmos todos os grupos ou todos os pavimentos que serão trabalhados no nosso projeto. Com essa opção, podemos definir diferentes larguras de faixas de acordo com os pavimentos do nosso projeto. Após criarmos os pavimentos, iremos voltar nessa janela e atribuir todas as larguras de faixas de acordo com as áreas de projeção de cada pavimento. Bom, continuando, o próximo item dessa janela é a definição da velocidade básica, que, de acordo com o mapa eólico, iremos considerar a região de Minas Gerais como a região onde será executado o nosso projeto. De acordo com esse mapa, podemos ver que as regiões azul e verde correspondem a uma velocidade média básica igual a 30 metros por segundo, que é o valor que iremos atribuir nesse item. Velocidade básica igual a 30 metros por segundo. Os demais itens dessa janela, como categoria de rugosidade, a classe, fator probabilístico, para todos esses itens, ao clicar no botão de interrogação, botão de ajuda do CIPECAD, podemos encontrar mais informações sobre cada um deles, ou então apoiando o mouse sobre a frase, sobre a palavra, classe, categoria, fator probabilístico ou topográfico. Ele nos dá um resumo, um significado de cada um desses itens para uma melhor atribuição. A categoria de rugosidade, por exemplo, refere-se ao tipo de local de onde será executado o nosso projeto. Por exemplo, categoria 1, superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. Categoria 2, terrenos abertos, em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas, e os demais itens que podemos ou não atribuir para o nosso projeto. Como todos os itens dessa janela são configurados ou atribuídos de acordo com a NBR 6123, recomendo fortemente a leitura dessa norma, para que você saiba exatamente o que está fazendo e qual a melhor atribuição, melhor configuração utilizar no seu projeto. Como, por exemplo, o item categoria de rugosidade. Aqui no CIPECAD, ele é sucinto, ele é objetivo. Já na NBR 6123, ele descreve, através de exemplos,
qual que é o tipo de edificação que se enquadraria, ou o tipo de região que se enquadraria em cada uma das categorias de rugosidade. No nosso caso, nós vamos ver que a melhor categoria para o nosso projeto, para edificações residenciais, basicamente, uma zona urbana, é a categoria 4, onde ele fala que é terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos: zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvida. Um dos itens que pode nos ajudar significativamente é a altura da cota média do topo dos obstáculos, onde para a categoria 4, considero que os obstáculos em volta do nosso projeto atingem uma altura média, claro, igual a 10 metros. Com essas informações, com esses exemplos que a norma mostra para a gente, nós podemos visualizar, ou ler e interpretar que entre essas 5 categorias, a que mais se enquadra para edificações residenciais numa zona urbana é realmente a categoria 4, que é a categoria que já vem pré-configurado aqui no CIPECAD. Sendo assim, iremos manter a categoria de rugosidade como sendo a categoria 4. Já a classe, também na NBR 6123, refere-se às dimensões do nosso projeto, da nossa edificação. Para a classe A, por exemplo, significa que toda edificação da qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal não exceda 20 metros. Como vimos até mesmo no cálculo do coeficiente de arrasto, nós possuímos dimensões horizontais e verticais iguais a 14,74 e 12 metros referente aos eixos x e y, e uma altura, que seria a superfície vertical frontal da nossa edificação, correspondendo à sua altura, de 15,3 metros. Ou seja, nenhuma das dimensões da nossa edificação excede os 20 metros. Sendo assim, a classe que iremos atribuir para o nosso projeto será a classe A. Já o fator probabilístico, além de conseguirmos as informações, a descrição aqui dentro do CIPECAD, podemos obter maiores informações na página 10 da NBR 6123, no item 5.4, onde ele chama fator estatístico. Nessa norma, ela fala que o fator estatístico é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Para o grupo 1, por exemplo, para edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, no caso de hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança e centrais de comunicação e etc. No nosso caso, nós estamos falando de uma edificação residencial, onde encontraremos no grupo 2 edificações para hotéis e residências, e também edificações para o comércio e indústria com alto fator de ocupação. No CIPECAD, podemos visualizar que esse fator probabilístico ou estatístico já está pré-configurado como sendo o grupo 2, que é o grupo que iremos manter para o nosso projeto. Bom, continuando, temos agora o fator topográfico. O fator topográfico diz respeito às variações do relevo do nosso terreno. Podemos encontrar e obter mais informações do fator topográfico na página 5 da NBR 6123, no item 5.2. O fator topográfico leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo: para um terreno plano ou fracamente acidentado, S1 é igual a 1, que é o que já está no CIPECAD. Porém, esse fator topográfico, como diz respeito às variações do relevo, devemos verificar no nosso projeto arquitetônico se o nosso terreno, de acordo com os cortes representados, mostram que é um terreno nivelado, um terreno plano.
podemos visualizar que sim, que o terreno da nossa edificação é um terreno plano. Sendo assim, no CIPECAD, mantemos os valores para o fator topográfico iguais a 1. O próximo e último item dessa janela refere-se à consideração ou não dos efeitos de segunda ordem. Para isso, clicaremos no botão Sem efeitos de segunda ordem. Nessa janela, poderemos considerar ou não esse tipo de efeito no nosso projeto. Vimos anteriormente uma explicação sobre como enrijecer uma estrutura e atender aos requisitos quanto à estabilidade global. E vimos que, para a estabilidade global, para avaliarmos a estabilidade global da nossa edificação, precisamos conhecer um coeficiente, que é o coeficiente γz. Vimos também que esse coeficiente γz possui um limite de até 1,10 para que a estrutura seja considerada como sendo de nó fixo, ou seja, uma estrutura predominantemente rígida. Para uma edificação de nó móvel, vimos que esse coeficiente γz possui um valor acima de 1,10, devendo respeitar o limite normativo de 1,30. Mas onde eu quero chegar com isso? Por norma, caso o coeficiente γz atinja um valor igual ou inferior a 1,10, significa que os efeitos de segunda ordem são tão pequenos que podem ser desprezados. Caso contrário, caso o coeficiente γz do nosso projeto atinja um valor superior a 1,10, lembrando que deve respeitar o limite de 1,30, devemos considerar os efeitos de segunda ordem necessariamente. Porém, a norma também fala que os coeficientes γz eles só são válidos para edificações de 4 pavimentos em diante. Ou seja, em todo caso, os efeitos de segunda ordem devem ser sempre considerados. Para isso, nessa janela, iremos ativar a janela para considerar os efeitos de segunda ordem. O botão Fatores de Amplificação só fica ativo após o processamento da nossa estrutura, onde iremos recorrer a essa ferramenta para conhecermos os coeficientes γz calculados no nosso projeto. Como a nossa estrutura ainda não foi lançada e não foi calculada, essa janela, esse item, fica impossibilitado. Sendo assim, marcaremos a opção Considerar efeito de segunda ordem e, ao clicar em Aceitar, podemos visualizar que, a partir de agora, o nosso projeto levará em consideração os efeitos de segunda ordem. Feito isso, clicaremos no botão Aceitar e daremos término às configurações das ações do vento. Bom, antes de finalizar essa aula, é importante mostrar alguns outros itens nessa janela, como, por exemplo, o botão Estados Limites, Combinações. Através desse botão, podemos visualizar as normas que serão utilizadas no nosso projeto e todas as combinações de cálculo que o CIPECAD irá realizar nesse projeto, bem como todos os coeficientes de segurança, os coeficientes de majoração e de minoração para o nosso projeto. Nessa janela, a única coisa que veremos são os valores, são as combinações que ele irá atribuir. Nós não conseguimos fazer qualquer modificação nos itens dessa janela. Sendo assim, após visualizarmos os itens normativos que ele irá utilizar no seu dimensionamento, clicaremos em Fechar. Nessa janela, Estados Limites, clicaremos em Aceitar. Daremos continuidade clicando no botão Ações Adicionais. Na janela Ações Adicionais, podemos atribuir algumas cargas no nosso projeto, como cargas temporárias, por exemplo. Porém, todas as cargas permanentes e variáveis serão atribuídas após o lançamento da nossa estrutura. Logo, não é necessário fazermos qualquer atribuição nos itens Hipóteses de Ações. Nessa janela, em Categorias de Uso, é importante definirmos o tipo de edificação, o tipo de categoria de uso do nosso projeto. Ao clicar no botão de Editar, poderemos ver 3 opções: edificações residenciais,
comerciais, de escritório de acesso público, bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens. A categoria de uso, de acordo com a NBR 8681, define os coeficientes de minoração para o estado limite de serviço, PIS0, PIS1 e PIS2, por exemplo. Como nossa edificação é uma edificação residencial, iremos manter a opção ativa em edificações residenciais, clicaremos em aceitar e novamente na janela ações adicionais, clicaremos no botão aceitar. É válido frisar que as considerações de ação sísmica e a verificação quanto à resistência ao fogo não serão consideradas nesse projeto, principalmente a ação sísmica, visto a não necessidade da consideração desse tipo de efeito. Bom, para darmos sequência, vimos anteriormente que o item perfis, tanto para aço, madeira ou alumínio extrudado, não serão itens lançados no nosso projeto. Sendo assim, não há qualquer necessidade de qualquer atribuição. O próximo item dessa janela refere-se aos coeficientes de flambagem, que no caso de pilares, por exemplo, esse coeficiente de flambagem é atribuído de acordo com as vinculações dos pilares, onde ele está nascendo no seu arranque, no caso, numa fundação, e as demais vinculações na continuidade dos pilares, em cada um dos lances que o pilar for ser lançado. Geralmente, a vinculação dos pilares na fundação é considerado como engastado. Nos demais itens, simulando a situação real de projeto, os pilares são considerados como apoiados entre si. As vigas engastam os pilares entre si são considerados como apoiados. Um elemento biapoiado, o seu coeficiente de flambagem, nós veremos logo mais na parte de introdução de pilares, que esse coeficiente é igual a 1. Porém, numa situação onde o pilar é engastado e apoiado, esse coeficiente ele é reduzido. Porém, nessa janela, para pilares de betão, no caso pilares de concreto e pilares mistos, são considerados aqui um valor para todos os pilares do nosso projeto. Porém, nós iremos atribuir esse coeficiente de flambagem de acordo com as vinculações de cada um dos pilares, e não iremos atribuir um valor só para toda a continuidade dos pilares. Iremos atribuir de acordo com as suas vinculações. Sendo assim, o coeficiente de flambagem não será atribuído nesse momento, mas sim na etapa de introdução de pilares. O item ambiente, especificamente as vigas do nosso projeto, deveremos atribuir a classe de agressividade ambiental adotada, no caso, a classe de agressividade como sendo a classe 2, agressividade moderada. Marcando essa opção, veremos que o controle máximo de abertura de fissura um valor de 0,30 mm, critério normativo. Sendo assim, feita essa atribuição, clicaremos no botão aceitar. No caso de blocos de coroamento, como não iremos utilizar esse tipo de elemento na nossa estrutura, tanto faz atribuirmos a classe de agressividade adotada ou não, visto que não se trata de um elemento que será lançado no nosso projeto. Bom, dessa forma, chegamos ao fim das configurações do nosso projeto. Para aplicarmos essas configurações na janela Dados Gerais, clicaremos no botão Aceitar e seremos direcionados para a tela principal do CIPCAD. Nesse módulo, vimos todas as configurações necessárias para um projeto estrutural, bem como as armaduras de pilares, vigas, lajes, fundação, a definição da resistência do concreto que iremos utilizar, os cobrimentos nominais, a correta configuração das ações do vento e demais configurações para o nosso projeto e concluímos assim todo esse módulo de configuração. No próximo módulo, daremos continuidade ao nosso curso de uma forma mais dinâmica, onde iremos, primeiramente, criar os grupos do nosso projeto, definindo alturas, sobrecargas, cargas permanentes, bem como a importação das plantas baixas
para que conseguimos, assim, lançar os elementos estruturais, iniciando pela introdução dos pilares e, em seguida, os demais elementos, como vigas, lajes, escadas, fundação e as cargas complementares, as cargas permanentes, devido à caixa d'água, paredes, por exemplo. Bom, espero que esse módulo tenha aberto um pouco a sua cabeça. Acho que todas as configurações que nós fizemos, elas são primordiais, porém, para o nosso projeto, nós ainda temos muito trabalho ainda para ser feito, introduzindo novos elementos, lançando a nossa estrutura e aonde agora nós partiremos para aulas mais dinâmicas, como eu disse anteriormente.